Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kainan e eu estou fazendo um trabalho junto com o Arthur Paulo Matheus, que é sobre a DIT e o posicionamento do Brasil quanto à Divisão Internacional do Trabalho, ou seja, a DIT. Eu vou falar o que é, suas características e suas fases. Ela é a distribuição de papéis que os países exercem frente à ordem econômica mundial. No sistema capitalista, o seu processo de surgimento e expansão colonial teve início a partir do século XVI. Tem a tese de que não é possível para um único país dispor de todos os tipos de produções, tipo ele ser responsável pelas mercadorias e a matéria-prima. Sendo assim, ele tem uma especialização produtiva. Cada país tem sua especialização. Elas obedecem às importâncias econômicas das nações desenvolvidas e subdesenvolvidas. Bem simplesmente, a DIT teve 3 sucessivos períodos, que foi o primeiro, que ocorreu durante o capitalismo comercial, o segundo, capitalismo industrial, e o terceiro durante o capitalismo financeiro. No fim do século XV, o capital estava na distribuição e circulação de mercadorias entre as metrópoles e colônias. As colônias eram matéria-prima e as metrópoles eram tipo hoje, que é os materiais industrializados, essas coisas. As diversas regiões do mundo passaram a desenvolver funções diferentes, tipo matéria-prima, a mesma coisa que eu acabei de falar. Pois cada uma passou a se especializar em algum desse fornecimento, tipo matéria-prima, metais preciosos, produtos manufaturados e vários desses. Então, dessa maneira, a metrópole exportava a manufatura e as colônias produziam matéria-prima e exportavam para a metrópole. Com o andamento disso, teve a necessidade de expandir o mercantilismo e vários países europeus foram conquistando várias terras, e a partir desse momento diversas partes do mundo foram submetidas à dinâmica de circulação e produção que era comandada pela Europa. A segunda divisão da DIT foi graças à consolidação do sistema capitalista do século XVIII. Houve uma intensa transformação no processo produtivo, que foi conhecida como a Revolução Industrial. E nessa época, a Divisão Internacional do Trabalho, a DIT, passou por muitas mudanças devido ao seu novo modelo de produção que a fábrica adotou em relação às máquinas. E com isso, a produção artesanal é substituída gradativamente, tipo de tempos em tempos, e vai diminuindo conforme o tempo vai passando. Nesse momento, o mundo estava dividido entre países especializados em fornecer matéria-prima e os que utilizavam essa matéria-prima para fazer produtos industrializados. Os que forneciam matéria-prima estavam atrelados ao subdesenvolvimento, e os que produziam produtos industrializados se tornariam líderes do sistema capitalista. Ou seja, sempre teria tipo uma hierarquia aí. Desde o início do século XX, a Inglaterra registrou sinais de fragilidade na sua condição de potência, que foram agravados pelas 2 guerras mundiais e pela crise de 1929. Após a Guerra Mundial, os Estados Unidos assumiu a posição de potência mundial. A nova fase do capitalismo ela ficou conhecida como capitalismo financeiro e causou bastante modificações na DIT. Nessa época, muitos países desenvolvidos começaram a ser financiados pelas nações detentoras de capital, que devido a tal fato, muitas empresas passaram a espalhar filiais pelo globo, o que transformou países desenvolvidos em exportadores de produtos industrializados. O que até então era uma colônia, o país era exclusivamente para matéria-prima, e os países desenvolvidos para exportação de produtos industrializados, manufaturas. Que essa era a relação comercial que era predominante até neste momento. Isso acarretou na mudança da DIT, que passou a ser conhecida também por Nova DIT. Quando foi superada a destruição que a Segunda Guerra causou, a Segunda Guerra Mundial, a economia mundial ela acelerou exorbitantemente. As empresas dos países industrializados tornaram-se grandes e se espalharam cada vez mais pelo globo, e não globalizando somente a sua produção, mas também o seu consumo. Nesse período, os países desenvolvidos eles também realizaram alguns processos tardios de industrialização,
Só que diferente da industrialização dos países desenvolvidos, essas aconteceu durante o abrimento do mercado financeiro desses países e instalação de empresas multinacionais, globais, oriundas, mas quase todas elas de países desenvolvidos. Vale ressaltar que a produção industrial continua sendo realizada majoritariamente pelos países desenvolvidos ou com capital oriundo desses países. Apenas o local da produção é que mudou, mas o capital dessas empresas retorna aos seus países de origem. Essa migração das multinacionais se deve pela busca de mão de obra abundante nos países pobres, e mão de obra mais barata, e etc. E também pelas maiores oportunidades de explorarem os recursos naturais daquela região, tipo, ter matéria-prima próxima e, bem dizer, na palma da mão do pessoal dessas empresas. Deu massa, fiote. Vamos ver aqui o que é pra ler. Bem, a divisão internacional do trabalho no Brasil acontece de uma maneira muito mais exploratória. Porque assim, no século XX, essa divisão, o Brasil adota essa divisão como uma maneira de evoluir o status do país. Antes desse trâmite todo, o Brasil ainda se encontrava de uma economia uma economia, digamos, pobre. Tu não tinha muita exportação, tu não tinha muito acúmulo de dinheiro, não tinha multinacionais. Depois que eles entraram na divisão internacional do trabalho, empresas multinacionais começaram a olhar para o Brasil com um certo interesse, porque a mão de obra era mais barata. Tu tinha, pelo país ser muito grande, tu tinha uma regionalização, daí que tu conseguia produtos de qualquer tipo, conseguia matéria-prima, né? Por isso essas empresas vieram para o Brasil, acabaram vindo com um grande valor, né? Valor que eu digo, um grande investimento para o Brasil, aumentando a bolsa brasileira, a bolsa de valores brasileira, né? A economia foi às alturas, óbvio, tem dinheiro, tem dólares entrando, né? No mercado brasileiro. O que mais aconteceu? Que com essa entrada de dinheiro externo, com essa chegada das grandes multinacionais, houve uma grande queda na qualidade de vida da população. Ou seja, com o dinheiro aumentando, a qualidade de vida foi baixando, certo? Ou seja, com o dinheiro aumentando, a qualidade de vida foi baixando. Porque o que acontecia? Você tinha um grande interesse do país em aumentar o dinheiro, aumentar o capital, e um baixo interesse na qualidade de vida. Ou seja, aliás de tu investir em questões básicas, saúde, educação, segurança, você investia mais na questão da economia, fazendo assim que a população ficasse descontente. Ou seja, tu teria um grande aumento da pobreza, as pessoas iam ficar descontentes, e também com isso o custo de um salário de trabalhadores ia baixando. O Brasil se tornou uma grande potência econômica a custo disso. Esse foi o grande impasse na entrada do Brasil da divisão internacional do trabalho, que ele acabou virando um país muito caro que eu diria, um país pobre, né, que as coisas viraram um pouco caras, não muito extraordinariamente caro, mas, né, tiveram esse apelo. Mas, em contrapartida, a economia tomou grandes proporções, né, trazendo o Brasil para um mercado muito maior. Depois disso, agora com a nova revolução, com a globalização, entre mais, né, o Brasil se tornou uma grande matriz de tecnologia, principalmente na aeronáutica, com grandes avanços na parte da agricultura, com muita exportação de grãos, principalmente grãos, né? E obviamente com a bolsa lá em cima, o Brasil influencia de alguma forma a economia mundial, né? Esse foi um grande ponto na divisão internacional do trabalho, aqui no Brasil, na DIT, que trouxe para o Brasil essa importância. Com os novos meios de comunicação, com os novos transportes, com as novas
uma nova economia, o Brasil sentiu, obviamente, novo tipo de economia. Tanto que começou a investir em tecnologias e continua se mantendo nessas grandes potências, né? E também com toda essa questão, a divisão de matéria, divisão de capital, aqui no Brasil ficou muito imparcial. Para quem precisa, ele não entrega, e para quem não precisa, ele entrega demais. Resumindo, para os pobres, esse lucro, esse faturamento que o Brasil está tendo não chega. Tu não chega em infraestrutura, tu não chega em educação, tu não chega em saúde. Mas para quem é rico, para quem tem grande poder, isso chega aos montes. Por isso que aqui no Brasil tem uma série de, como eu posso dizer, de um distanciamento social na parte de classes muito grande. Quem é muito rico vai continuar sendo muito rico, quem é muito pobre vai continuar sendo muito pobre. É difícil tu ver casos de pobres que crescem na vida a ponto de entrarem numa nova classe econômica, certo? Isso daí vem de vários anos, não é de agora que isso está acontecendo, mas foi por grande parte de causa da divisão internacional do trabalho que isso aconteceu.